Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste por meio dos aplicativos. Ô Vera, os ouvintes já podem acompanhar que a Vera já está de volta ao Brasil, né? Já não está toda agasalhada como ela estava, por exemplo, na sexta-feira, conversando com o Sardenberg e comigo. E a Vera, nesse fim de semana, que está em todas, acompanhou a Brasil Conference, que é uma conferência que acontece já há 8 anos, acho que essa, né? Foi a 8ª edição, lá em Boston, nos Estados Unidos. E Vera, conta pra gente o que se destacou desse encontro. Terceira Via, por exemplo, porque a gente tinha lá alguns representantes, né, dessa, digamos, corrente. O que ficou claro depois que eles falaram, depois que eles participaram desse evento? Olha, Cássia, ficou claro que eles estão muito perdidos e com muita dificuldade de encontrar um caminho que os coloque mais bem posicionados na preferência do eleitor e que também lhes dê um discurso para se contrapor à polarização entre Lula e Bolsonaro. Essa polarização, assim como as ameaças à democracia e os retrocessos que houve no governo em várias áreas, foram as tônicas de todos os painéis. A conferência se dividiu entre painéis temáticos, em que você tratava de temas como educação, combate à pobreza, ciência, saúde, e outros que eram sabatinas com os pré-candidatos. E tanto nos painéis temáticos como nessas sabatinas, ficou muito claro que existe uma preocupação com essa polarização e até uma tentativa de enxergar algum caminho a ela, mas nenhum caminho visível. E então, os candidatos, nas participações que eles fizeram, demonstraram essa perplexidade e essa dificuldade. Quem que estava lá, Vera? Quem estava lá presencialmente eram o Ciro Gomes e 2 que não são pré-candidatos oficialmente. O Sérgio Moro, que teve a sua pré-candidatura retirada pelo União Brasil, e o Eduardo Leite, que não chegou a ser pré-candidato, mas que ainda almeja essa posição. Então, por exemplo, a participação desses 2 foi muito esquisita. O Moro chegou cercado de uma segurança que não tinha mais ninguém. A gente tinha lá 2 ministros do Supremo, o Lewandowski e o Barroso, nenhum deles com o nível de segurança do Moro, que exigiu rastreamento em todas as salas, cães farejadores num evento de estudantes, uma coisa bastante esquisita. Chegou para a sua palestra, que foi uma palestra das mais tumultuadas do evento, e saiu logo em seguida para ir embora. Não circulou, fez questão de pedir para que não fosse colocado no mesmo ambiente, por exemplo, que o senador Jacques Wagner, que estava lá representando o ex-presidente Lula. Então foi uma participação cercada de constrangimento, que era um constrangimento visível nele, na plateia e nos sabatinadores. Ele ficou o tempo inteiro falando em 2 extremos, né, que é o que ele gosta de dizer, entre Lula e Bolsonaro. E no final foi confrontado com um dos seus sabatinadores, também um dos organizadores do evento, que é o professor de Harvard, Hussein Kalut, que falou: olha, eu acho importante a gente delimitar uma coisa aqui, que Jair Bolsonaro é um extremo porque ameaça a democracia, ele já demonstrou várias vezes o seu desapreço com a democracia, e o ex-presidente Lula não teve nenhuma demonstração de que coloque em risco a democracia. Então esse foi um momento bastante constrangedor, assim como também foram constrangedoras constrangedores os embates entre ele e o advogado Augusto Botelho em torno da Lava Jato. Então, alguém bastante deslocado. Eu acho que se ele precisava de alguma evidência a mais da dificuldade de ainda postular uma candidatura, o evento deixou muito claro. E aí o Ciro Gomes, que é o campeão de participações nesse evento, ele foi às 8 edições. Sempre com aquela verve dele, que entusiasma a plateia, porque ele faz uma piada aqui, faz um exagero retórico ali, mas você vê que é alguém que não tem um caminho claro, uma trilha clara para a sua candidatura, porque ele sabe que ele precisaria ir ao segundo turno, teria mais chance numa vaga à esquerda, e, portanto, precisaria tirar o Lula para ir a essa vaga, e isso é mais difícil para ele. Então, ele fica também ali equilibrando os pratos entre críticas ao Bolsonaro e ao Lula,
sem deixar claro no que ele fala, a gente precisa fazer uma esquerda diferente. E aí o tempo inteiro ele ficava, olha Lula, vou te dizer uma coisa, como para se mostrar mais preparado para o momento atual que o ex-presidente Lula. Parecia ser uma estratégia combinada com o seu marqueteiro João Santana, mas também é algo que não evolui muito e dessa vez ele não empolgou tanto a plateia quanto antes, em outras edições que eu já estive. E aí tem o trio Eduardo Leite, Simone Tebet e Dória, né? Ela e o Dória participaram remotamente e insistindo no discurso de que dia 18 vai ter um nome único dessa terceira via. E o Eduardo Leite ficou circulando lá numas de, olha, eu não sou candidato, mas eu estou aqui, posso vir a ser candidato. No painel em que estava o Luciano Huck, ele falou, o meu candidato está aqui nessa sala. E o Eduardo Leite estava lá, se levantou e ficou fazendo assim, como quem está procurando alguém pela sala, portanto assumindo esse papel. Mas não foi posto, por exemplo, para ser sabatinado como pré-candidato, foi colocado num outro painel. Então tudo muito nebuloso e tudo ainda muito distante de apresentar um projeto, qualquer tipo de proposta mais clara. Cássia, eu acho que o evento termina mostrando o isolamento do governo em relação a esses setores da sociedade, que são empresários, cientistas, formadores de opinião, ativistas, que tinha muitos lá. Então, uma crítica muito generalizada ao governo. E eu lembrando que na última edição, que tinha sido presencial, em 2019, o vice-presidente Mourão e o ministro general Santos Cruz estavam, então não havia esse descolamento tão acentuado naquela época, e agora há, mas também uma dificuldade maior de se encontrar qualquer outra alternativa que não seja essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Vera Magalhães, obrigada pela conversa de hoje. Logo mais tem mais Vera Magalhães aqui na nossa programação no Ponto Final, mais Viva Voz. E amanhã ela está de volta nesse horário conversando com Carlos Alberto Sardenberg e comigo. Até mais, Vera. Até mais, Cássia. Ótimo jornal para vocês. Obrigada.